Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui nesse frio do caramba, mas estamos aqui dentro, tá mais sossegado. O ar tá desligado e tá tudo certo. Eu sou o Alexandre, vou conduzir mais uma vez essa conversa aqui com vocês, dessa vez o episódio número 109. Hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, vai falar um pouco mais do íntimo, né, de alguns projetos, de alguns tipos de projetos aí. A gente já entra nesses assuntos, mas antes de começar essa conversa mesmo, pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, Spotify. Um dia eu vou sortear um voucher aqui de R$5.000 logo nesse comecinho, porque eu tenho certeza que uma galera pula. Sério? Então hoje não vai ser, tá? Vocês podem pular aí, mas sigam a gente, aproveitem, pausem o vídeo, já sigam a gente aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, acompanhem quem vai ficar com a gente aí nas próximas semanas, quem vai conversar com a gente. Vocês podem sugerir gente também, quem vocês acham interessante da gente conversar. E hoje eu tô aqui com o Boris, que eu vou falar teu sobrenome, Boris Tecotes. Ah, isso aí. Quem achava que era outro tipo de pronúncia, provavelmente. Tecotes. Eu achava que era Tocotes. Como é que você achava que era, Ana? É isso daí. Não é nada disso. Nada disso. É muito mais simples, Tecotes. É literalmente ler. Só ler. Boris Tecotes. Então é um prazer te receber aqui, Boris, pra gente bater um papo. Antes da gente conversar mesmo sobre os assuntos de arquitetura, que a gente vai bater um papo, é interessante frisar que hoje a gente tem um patrocinador também, que é a Esquadro, que acho que vai estar bem presente no nosso papo hoje, que vai ficar até passando um videozinho aqui dos produtos e das soluções que eles vendem. Vocês podem acompanhar eles no Instagram também, aproveitando. Provavelmente vocês devem conhecer esse quadro já. O bom é que eu conheço quase todos os patrocinadores e fornecedores que vêm pra cá, mas aproveitem e sigam eles lá nas redes sociais. Por que você gosta da Esquadro, especificamente? A Esquadro, na verdade, ela chegou até a mim através do cliente. Então, é engraçado isso, né? Porque, assim, eu sou bastante receptivo para, assim, quando o cliente traz um fornecedor novo, tá? Eu não sou fechado para isso, né? E a Esquadro chegou através de um cliente, fui até eles, conheci o trabalho, né? E praticamente já estava escolhido como fornecedor nessa ocasião, né? Então, obrigatoriamente, a gente teve uma relação comercial, tá? E que aconteceu de uma forma, assim, plena, né? A sintonia foi total, forneceram exatamente aquilo que foi prometido, né? Que é um grande diferencial. Que é um grande diferencial. Deram todo o suporte, né? Que eu acho que você tem o suporte no momento do projeto, que isso é super importante para o profissional, tem o suporte de obra e tem o pós-venda, né? Que sempre vai acontecer. Que normalmente é assim, né? A gente tem o pessoal provavelmente deve ser assim, né? O suporte durante o projeto, top. Suporte ali na instalação, top. Pós-venda. De vez em quando atende telefone, se o problema já não é meu e tal. Né? Eu acho que até teria 4 fases, né? Que a primeira é do encantamento, né? Nesse caso específico ali, como o cliente foi quem apresentou, não teve. Já não teve. Né? Em outros, a gente leva até o fornecedor. Aí tem aquele momento do encantamento, né? O cara olha tudo bonito, tudo pronto. E aí esquece de todos os problemas que vão acontecer depois. Né? Mas ali, especificamente, a gente teve esse período e ela atendeu, assim, de uma forma completa, realmente. Né? E aí, é claro que o escritório puxa e fala assim, é um fornecedor que está dentro do padrão daquilo que a gente imagina, né? Ou seja, ele tem que atender todas as fases. Se fez bem para esse cliente, vai fazer para todos. Não é uma regra, tá? Não é uma regra, tá? Normalmente, empresa consegue mais isso do que um profissional liberal. Sim. Né? Às vezes o cara tem um problema com a mulher, aí já... Numa obra ele tava bem, já muda. Aí depois brigou com a mulher, já desanda tudo, entendeu? Mas numa empresa como se fala em procedimentos, tem tudo, de ser padronizado. A tendência normalmente é melhorar, né? Porque a cada obra que acontece, ela acaba trazendo um procedimento a mais, baseado nos problemas que aconteceram. É a questão da vivência, né? E o que a Esquadro fornece, exatamente? Bem, a Esquadro, ela nasceu como uma empresa
para fornecer mobiliário corporativo. Soluções e mobiliário corporativo. Tá? Por que soluções? Porque, na verdade, antigamente, uma indústria, uma empresa, um escritório, né, chamava uma empresa dessa, né, dificilmente chamava um arquiteto, né, e ela tinha um setor de projetos. E aí falava assim, eu preciso colocar na minha área aqui, 100 metros quadrados. Vê quantas estações de trabalho você consegue colocar aqui, distribuir, e é o que eu preciso. Aí faz o orçamento, gostei do modelo, vai lá, colocou uma iluminação adequada e tá resolvido. Tá resolvido. O projeto corporativo, né, há anos atrás, para a maioria das empresas que fornecem imobiliário, principalmente, se resumia a isso. Tá? E agora mudou. Né? Então, hoje a presença do arquiteto, ela eu não vou dizer em 100%, mas dificilmente hoje chega um cliente corporativo numa empresa como a Esquadro ou outras tantas, sem a assessoria e o suporte do arquiteto. Né? É que agora mudou muito, né? O que a gente tava falando antes, os projetos corporativos era tipo uma caixinha que daí você só trocava de endereço, né? Hoje envolve muita coisa. É como se fosse um condomínio, né? Você dá o terreno grande, aí você tem que dividir em sublotes ali, que seriam as estações de trabalho. E basicamente era isso, né? Entendeu? Aí você escolhia um modelo ali, tinha um modelo mais simples, um modelo mais top e tal, escolhia e pronto, né? Então, assim, não passava pela mão do arquiteto, tá? Colocava luz fria em tudo, né? Gelado, né? Aquela luz, e aí tá resolvido. Já lembra um call center, né? A gente imaginando um call center. Aí teriam padrões, né? Teriam padrões pouco melhores, padrões não tão bons, mas assim, basicamente era isso. Obviamente que se a gente falar em grandes instituições, coisa e tal, né, você já tinha o apoio de profissionais, e aí os projetos talvez um pouco mais elaborados, tá? Mas a elaboração, ela estava mais ligada à parte, por exemplo, de uma sala de reuniões de diretoria, uma sala de diretor, uma recepção, mas não a área, vamos falar, chão de fábrica, né? Essa não. Cara, manda o que tem aí e é engraçado, a gente distribui. Né? Tipo, se a gente pensar hoje, até o que a gente tava conversando antes ali, tipo, mudou muito o paradigma da pandemia, né? Antes, os projetos comerciais, a tendência seria reduzir um pouco, né? Então isso daí é bem engraçado, né? Porque o que acontece? A pandemia, ela trouxe o home office quase como uma obrigatoriedade, né? Isso aconteceu. E hoje, quando você vai e começa a falar que o setor de projetos e obras corporativas estão vindo em alta, não que assusta, mas causa uma estranheza ali, né? Mas a gente está vindo numa pandemia, tá todo mundo querendo ficar em casa, né? Um monte de espaço alugado ainda, né? Porque ainda é reflexo do que aconteceu na pandemia, e as empresas investindo em novos espaços. Então, basicamente, é um movimento que tem acontecido, né, que eu percebi no escritório, porque eu estou criando uma demanda grande. O escritório hoje, a gente está com alguns projetos corporativos, né, conversando com a Esquadro, que hoje é o principal fornecedor nessa área do escritório, ela também está acontecendo isso, né, então não é um movimento único do escritório, não é pontual, né, e o lojista, na verdade, assim, ele tende a ser um termômetro global ali, né? Porque ele vai atender amplo, mais né? profissionais. Exatamente, tá? E isso realmente tem acontecido. Então, o que acontece? As empresas que tinham uma quantidade enorme de demanda de pessoal, diminuiu isso ou pela metade ou um terço, mas ela tem os seus espaços ainda, né? Então elas estão mesclando o pessoal com home office, mas eles têm ainda pessoal presencial, né? Seja metade do pessoal, enfim, cada empresa está trabalhando com um formato específico, né? E aí o que acontece? Então está sendo reformulada a empresa inteira, só que ela, aliado a isso, ela está trazendo qualidade de espaço, né? E aí o projeto de interior vem assim carregado para ambientação e essencial, né? Então, aquilo que era simplesmente um espaço de distribuição de estações de trabalho, hoje
quase que é uma extensão do home office, numa condição maior, tá? Então, a própria iluminação hoje, ela é tratada também de uma forma diferenciada, ou seja, tudo. Absolutamente tudo. E é um paradigma que, tipo, se a gente for pensar em projetos corporativos antigos, vamos dizer assim, é o padrãozão, né? Tipo, banco. Exatamente. Sei lá, não, é a luz fria com um monte... ou, sei lá, seriados, né? A gente vai assistir seriado no Netflix antigo. É um monte de baia, um computadorzinho ali, um negocinho pra guardar as coisas, a iluminação pronto. Tem a sala do café, que é uma cafeteira, e tá resolvido. Hoje em dia muda muito, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, você pega... indústrias, escritórios grandes, escritórios médios e escritórios pequenos, todos eles têm o entendimento hoje de que precisa de um profissional que vai atender ele num projeto específico para a sua empresa. Isso é relativamente atual. Tá? Isso é uma necessidade que antigamente, lá quando se falava só nas baias, você oferecia o seu serviço para uma indústria. Cara, ele tinha o suporte do lojista ali. Ele fazia aquela distribuição porque era somente aquilo, né? E hoje, todos têm esse entendimento. Então, criou uma demanda muito alta em relação a projeto, em relação a fornecedores. Criou-se realmente um movimento, tá? Então, quem não fez até agora está sentindo a necessidade de fazer. Basicamente isso. Tá? É porque o projeto comercial, ele vai além do... esse que eu acho que talvez seja bastante o diferencial do residencial pro comercial, né? Porque o residencial, você vai focar na experiência de uma pessoa, de um cliente. Só que se no comercial você pegar lá, tem 5 pessoas que trabalham aqui, vamos fazer o que os 5 querem. Se renovar a equipe daqui 2 anos, você já teria que fazer um outro projeto, né? Então você tem que atender a média do que as pessoas gostam e... tem que estar sempre atrelado à produtividade, então você estuda muito mais isso, né? Não, você não vai pegar a cadeira porque é bonita, você vai pegar a cadeira porque ela é ergonômica, porque ela tem a altura correta, porque ela dá a posição das costas top ali, ela segue as NRs necessárias, muda muito o conceito, né? Então... E outra coisa engraçada é o seguinte, por exemplo, hoje... quando você fala nesses espaços, como todo mundo está solicitando... Nossa, eu me perdi aqui no que eu ia falar. Mas a gente estava falando de quão diferente é o projeto hoje, porque as pessoas, elas precisam ser tratadas como humanas, vamos dizer assim. É isso que eu ia falar, tá? Então, o que acontece? Antes era só uma máquina. Antes, para as empresas investirem em decoração... é porque os clientes vinham até elas. Então, se eu tenho clientes que visitam a minha empresa porque vai se tratar de compras e ele precisa ver a minha estrutura, eu preciso mostrar uma empresa bonita. Tem que ser bonito. Fachada, recepção, sala de reuniões. Lá onde está o pessoal não precisava, né? Trabalhando lá podia ser um lixo. Tá tranquilo. Fecha a porta. Mas essa área tinha que ser bonita. Hoje não. Mudou. É a qualidade do espaço. Entendeu? Então, todas as empresas entenderam, ou quase todas, né? E quem não entendeu já está começando a entender. Então, é nesse movimento que está se criando realmente essa demanda as empresas enorme. Podem até não estar executando o projeto, mas saber que é necessário. Porque antes ela sabe. Tinha o padrão Google, né? Não, porque o negócio do Google era colocar uns puff jogados no chão. Mas as coisas têm um motivo, né? Hoje a gente, tipo, o teu conhecimento, você consegue dizer o que faz sentido colocar. Não, calma. Você quer uma área de descompressão? Você quer um lugarzinho pra galera poder dar uma relaxada e tal? Isso pode fazer sentido em muitos projetos, né? E tem que ser pensado, né? Que coisa que antes não existia, né? Que era o que a gente estava conversando. Hoje, a gama de produtos para projetos comerciais deve ter aumentado pra caramba, né? Muito, muito. E como ela incorporou o residencial junto, né? Então, assim, é bem legal você ter a experiência do residencial, porque você traz ele e incorpora, tá? E as pessoas vão entender isso, né? Elas chegam na empresa e elas conseguem entender aquilo ali como sendo uma extensão das suas casas, ou até melhor do que das suas casas, né? Que é o melhor dos mundos, né? Ou seja, eu vou trabalhar e eu tenho um espaço lá que eu adoro, né? Antes você estava no escritório e você não via a hora de chegar em casa. Você tem o conforto, o teu lar,
né? Então não é só uma questão de família, mas tem a questão do conforto, do espaço mesmo, né? E hoje você tem isso na empresa. Então, deixa eu ficar na empresa, né? Ainda consigo jogar um pouquinho, consigo fazer de tudo. Entendeu? Fazer amizade ali e tal. Então, essa nova forma de entendimento, eu acho, assim, que ela é fabulosa. E, assim, é o que está acontecendo. O importante da gente falar também é que não quer dizer que toda empresa tem que ser colorida e ter uma mesa de sinuca e comida pra caramba. Nada a ver, né? Não é isso que dá o projeto. Não, porque a empresa é boa porque ela tem isso. Nada a ver, né? Com certeza não. Cada projeto é um projeto e cada estilo. E outra, na verdade, assim, como as atividades são muito diferenciadas, né? Quando você conversa com as pessoas, elas começam você tem que entrar um pouco dentro da rotina de tudo que acontece para você propor, né? Porque assim, é igual, por exemplo, quando você faz um projeto de loja de shopping, né? Ali a tua criatividade vai. Mas ela precisa respeitar o produto, tá? E ela não pode se sobrepor ao produto que vai ser vendido. A arquitetura, ela nunca pode se sobrepor. Ali é a mesma coisa. Né? Então você tem que entender qual que é a atividade da empresa, entender a rotina dela e potencializar aquilo ali através dos espaços. Mas nunca roubando, né? Porque você tem que potencializar, inclusive, a questão da produtividade, né? Não criando um espaço pro cara também não trabalhar, né? Senão ele, cara, vai ficar no sofá ali o dia inteiro. Hoje é só trocamos, é só poltrona de massagem aqui. Aí não, ferrou, né? Não, e essa questão de projetos comerciais, a gente tava conversando antes, tem uma fala interessante que você comentou, que, por exemplo, os hospitais também mudaram com o tempo. Exatamente. Já mudaram, né? Exatamente. Hoje você vai da recepção de um hospital, né? Parece que você errou de endereço, né? Você entrou no lobby de um hotel, né? Você chega ali, a iluminação é diferente, decoração é diferente, né? Então, teoricamente, num espaço que você vai chegar, que seja para qualquer tipo seja para um exame, seja para uma cirurgia, né? Ou seja porque você está com dor, né? A influência do espaço, né? Positivamente em relação a tudo que você está passando, né? É muito positivo, né? Então, esse entendimento, hoje é só você andar, você vai começando a andar nos espaços comerciais, você começa a perceber. E você acha que o pessoal tinha medo antes de fazer, ou era muito padronizado, assim, que tipo, não, tem que ser assim, ponto? Porque se a gente for pensar em prédios públicos também, né? Tipo, sei lá, Polícia Federal. A gente pega bastante projeto de Polícia Federal, coisa assim. Putz, parece tão frio. Tudo a mesma coisa, assim, sabe? Eu acho que é uma tendência, tá? E isso aí vai se expandindo, né? Eu acho que isso vai, de certa forma, acontecer em absolutamente todos os ambientes, tá? É uma tendência que eu acredito que ela não pare. E para aqueles que procuram oportunidades, tá aí, né? Tá aí um caminho aberto muito grande, né? E eu sempre falo assim, eu sempre fui muito curioso de não ficar num segmento único, assim, no escritório, né? E aí, você poder percorrer por outros acaba te trazendo, assim... Vai ganhando bagagem, né? Você vai enfiando bagagem, oportunidades, entendeu? Então, não dá para se virar contra algo que está acontecendo ali. E se você falar, por exemplo, hoje... em ambientes comerciais, e aí pegando e aí você vai falar em tudo, né? Desde uma oficina, né? Tudo. A oficina nunca tinha pensado. Hoje você vai nas concessionárias, tá? Onde você tem o teu espaço de espera para os carros fazerem uma manutenção rápida, porque às vezes hoje a tua manutenção você consegue trabalhar ali enquanto você espera o teu carro, né? São espaços completamente ambientados. Pensados, né? Porque antes era um sofazinho, um galão de água. Exatamente, né? E aí o que vai acontecer? Cara, isso é pra tudo, absolutamente tudo, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem aí. Você, quando você começou, voltando, tipo, lá no... Você falou que você é de Maringá, né? Que daí você foi pro Rio, então uma porcentagem carioca e tal. Você se formou e trabalhou com arquitetura. Você sempre quis ser arquiteto? Não.
Não? Na verdade, eu queria ser músico. Meu pai não deixou. Mas tá relacionado ainda. Usei a arte tá integrada a aí. sensibilidade da música, eu acho que ela ajudou muito, né? Músico em que área? Cara, durante 10 anos eu participei de coral. Coral? Caramba, eu já ia falar que você era roqueiro, que você tinha banda coral, de igreja, né? Você também, Ana, não adianta nem dar risada aí, com certeza que você imaginou que ele tinha uma banda de rock. Porque tem cara... Você tem cara de roqueiro. Então, mas é engraçado que assim, a vida vai mudando, né? E aí, na época do coral, na verdade eu estudava num colégio semi-interno, que metade do período era música, no outro período era escola normal. Uhum. E aí tinha parte de coral, ensino de música e tal. E aí... Cara, como aquilo ali tava... Minha infância toda foi aquilo ali, até a adolescência, né? Uhum. Aí depois já comecei a tocar em barzinho, aí já comecei a evoluir, né? Uhum. Mas aí eu falei assim, cara, eu quero ser músico. Aí meu pai... Vai ser não, cara. Isso vai ser alguma coisa que dá futuro. Aí meu pai trabalhava numa construtora, na parte comercial, tá lá. E ele falou assim, cara, ó... Engenharia tá em alta, hein? Faz engenharia. Eu falei assim, tá bom, vou fazer engenharia, né? Aí no vestibular zerei em física. Aí ele chegou assim, putz, acho que engenharia é muito pra você. Mas arquitetura, cara, tá do lado ali, né? Uhum. Aí você é meio artista, tal, acho que... não tem tanta física. Aí eu falei assim, acho que a arquitetura vai ser bom. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu gostava de desenhar um pouco. E aí passei. E aí, cara, comecei e me encontrei. Então, assim, não foi uma coisa... Mas a música ainda tá no sangue, provavelmente. Né? Que isso é uma coisa que não tem como abandonar, né? Tá. Minha flauta fica do lado ali. Da messinha de cabeceira ali, tá ali do lado. Né? Então, a música ajuda demais, né? Uhum. Mas a arquitetura, tipo, entrou sem querer, vamos dizer assim, daí você se encontrou. E hoje... Cara, eu não consigo me ver fazendo absolutamente nada. Uhum. Até porque eu não sei fazer mais nada também, né? Aí complica, né? Mas é que mudar de áreas, as áreas são muito distintas, né? Então, você pode até migrar para uma engenharia, um negócio assim, mas agora vamos para medicina, vamos para o direito, nossa. Não, nem pensar. O meu medo agora é que, assim, a arquitetura, cara... Tira o teu fôlego, tira a tua alma, né? E aí eu falo assim, pô, tô com 50, 60 anos, vou tirar o pé do acelerador. Puta, o que eu vou fazer, né? Não sei, porque se eu continuar como arquiteto, cara, vai ser essa loucura sempre, né? Então, não sei ainda, não sei. Esse é o meu único medo do que eu vou fazer depois. E você sempre quis ter um escritório, assim, quando você entrou lá? Sempre. Na verdade é o seguinte, eu saí do Rio, vim direto pra Curitiba, e aí eu fui associado de um escritório durante 8 anos. Que assim, na época de faculdade eu não fiz estágio, cara. Acho que foi o meu maior erro. Foi isso. Mas você só aprende depois, né? Daí que aí você na época que... minha mãe, pô, mas você não tem que fazer estágio. Pois é, mas eu tô me envolvendo aqui com a faculdade e tal. Era vagabundo, né? Tô me envolvendo com a faculdade, era vagabundo. Não tenho tempo pra estágio. Mas era pura... não queria, né? Mas sofri depois com isso, né? E aí, quando vim para Curitiba, aí meu pai me indicou Meu pai, como tinha bastante conhecimento, né? Me indicou alguns escritórios para eu poder procurar. E aí acabei entrando num escritório maior. Fiquei durante 8 anos, mas durante esses 8 anos eu... Tava me preparando para... Foi aprendendo, basicamente. Essa era a ideia, né? E não era segredo para ninguém. Né? E realmente aconteceu. Eu ficava pegando projetos autorais em paralelo, até o momento que eu tinha mais projeto fora do escritório do que ali. E aí, assim, era o momento da transição que tinha que acabar acontecendo. Né? E aí, abri o meu escritório. E o meu sonho era ter estagiário, arquitetos, secretária, até aquela estrutura toda. E eu me empenhei para isso. Tive durante 2 anos. Depois eu não quis mais. Ah, você optou? Optei a não ter mais isso. Por quê? Porque na verdade eu descobri que eu era um péssimo administrador.
Você é muito sincero. Você... Não, indo à falência, eu tinha que pegar muito projeto, qualidade indo lá para baixo, tudo que eu não queria, que eu aprendi no outro escritório, e aí que eu não deveria fazer, eu comecei a fazer, né? Era assim, eu passava um briefing, né? E eu não me envolvia com aquilo ali, né? Então vinha para mim, eu já apresentava, ou seja, perdeu a essência. Tudo aquilo que eu acreditava ali se perdeu, né? Então... Porque fica um negócio frio, né? Quando você para de se envolver, assim... E aí eu optei por, assim, projetos 100% autorais, onde o cliente, ele começa comigo, o projeto tem 100% do meu traço, né? 100% das reuniões comigo, obra comigo, ou seja, o processo do início até o fim, ele não vai conversar com absolutamente nenhum preposto que não seja o autor do projeto, tá? Então, com isso, o que eu fiz? Elevei o valor dos projetos, tá? Isso acabou gerando uma seleção de clientes também, né? Então, que é muito bom isso, né, na verdade. Você para de pegar 300 clientes. Exatamente. Daí. Então, assim, como eu estava sozinho, né? Então eu não poderia, eu teria que diminuir essa demanda, né? Para eu poder dar conta. Obviamente que existem colaboradores por fora, mas assim, essa premissa de ter o cliente na minha mão, do primeiro contato à entrega do trabalho, isso se mantém já há 15 anos. Tá? Fui para home office, ou seja, eu tirei todo o custo, né, do escritório também, né? Que é um custo, que né? é alto, né? E, cara, isso, assim, eu não troco hoje por nada. Não troco hoje por nada. Né? Então, a pandemia, depois, ela ajudou muito nessa questão do... Porque o escritório sempre foi, né, de certa forma, um lugar para você mostrar o teu espaço e trazer um pouco de credibilidade, né? Não, eu tenho o meu espaço comercial, né? Tá aqui o meu escritório, tenho meus estagiários, tenho os meus colaboradores, né? Então, o espaço físico, até então, de certa forma, era encarado como quase que uma forma de você poder dizer, ó, eu posso te atender, né? Minha estrutura te atende. Sim. Né? E que hoje a gente vê que, tipo, não, com a pandemia a galera conseguiu ver que realmente não faz diferença nenhuma, entendeu? E aí facilitou bastante também, né? Mas isso já vem de longa data no meu caso. E você não entrou em projetos comerciais de cabeça, assim, primeiro? Você começou com residencial, provavelmente. Porque na verdade esse escritório que eu trabalhei durante 8 anos, ele tinha uma pegada assim, de 90% dos projetos eram na área residencial. E é claro que assim, esse conhecimento todo, né, eu acabei trazendo para a sequência do que eu fazia, né? Ou seja, era o que eu tinha maior domínio. Mas eu sempre fui muito inquieto, né? Então eu falei assim, cara, eu não quero ficar só num segmento. Né? E aí eu comecei a angariar, né? E outra coisa, que sempre que você está num determinado segmento, as oportunidades aparecem. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que é empresário. Ele pode ter indústria, ele pode ser lojista, ele pode ter um escritório corporativo, né? Ele tem outras atividades. Sim. E quando você faz um bom trabalho, de certa forma, ele fala assim, você trabalha também nessa área? Não, não trabalho. Ou, não, eu trabalho. Tá? Ou eu falo assim, olha, eu não trabalho, mas eu consigo te gerar um resultado que você não tem, que vai te surpreender. Por quê? Porque eu vou estudar em cima dele. Né? E sempre o primeiro você vai com mais gana, assim, né? Então, por exemplo, os meus primeiros clientes na parte de comércio, que eram lojas de shopping, foi a Schooner, né? Que é uma loja genuinamente curitibana. Né? Eu conheci eles, né, através de um cliente meu, né, e falei assim, olha, eu gostaria de fazer o projeto para vocês. Aí eles falaram assim, mas qual que é a tua experiência? Eu falei assim, nenhuma. Né? Mas eu vou montar um plano aqui do que seria poder mudar a rede de vocês inteira. Caramba! Né?
E aí no início ele ficou meio assim, tal. E ficou aquilo ali meio engavetado, né? E aí fiz alguns trabalhos para ele na parte residencial, tal. E aí depois veio a necessidade. Aí ele falou assim, Boris, eu preciso mudar a cara da Scooner, né? Então ela era uma loja que ela tinha o motivo, né, era náutico, né? Mas você entrava na loja, por exemplo, o provador era uma peça de navio, era um negócio muito óbvio, assim, entendeu? Forçado. Brega, era feio, era ruim, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, então tá bom, então eu não sei nada de lojas, né? Eu vou estudar, a gente vai para São Paulo, a gente vai correr as melhores lojas, porque em São Paulo aqui as grandes marcas lançam os seus as tendências e tudo, né? E se dá certo ali, elas seguem para o Brasil afora, né? E a gente criou uma imersão assim, cara, muito grande, arquiteto e proprietário, tá? E dali surgiu a nova linha. Então foi assim, um aprendizado e um case que até eles mesmos, quando a gente conversa a respeito do que a gente fez, assim, foi algo muito legal. E o resultado também foi muito surpreendente, né? E aquela experiência, de certa forma, eu trouxe para vários outros segmentos que eu não tinha experiência nenhuma. Na parte industrial, hospitalar, indústria, tudo. Indústria, né? Mesmo, assim? Indústria mesmo. Caramba, né? Indústria então, assim, hoje... Como aquela experiência ela deu muito certa, eu não tenho medo de hoje entrar um novo segmento, eu explico como vai ser o processo, talvez ele seja um pouquinho mais demorado, mas ele vai ser muito consistente e repleto de novidades, entendeu? Por quê? Você cria uma imersão, porque na verdade assim, é muito comum quando você está num determinado segmento, você meio que fica no teu módulo, né? Você coloca no automático ali e vai entendeu? Zona de conforto. Zona de conforto, né? Aí, hoje a internet é um mundo de inspiração e de coisas novas que estão acontecendo. Hoje não precisa mais ir para São Paulo. Não precisa, né? Agora, quando você entra num outro segmento, que entra legislação, entra um mundo de outras coisas que você precisa levar em conta, aquilo ali te mexe de um jeito que você fica louco. E não te dá medo, assim, tipo de... Não mais, porque aquela experiência, ela aconteceu. Então, antes dava, mas foi com artista. Mesmo. O cara vai entrar lá no palco, todo mundo tem o frio na barriga, né? Se perguntar lá pra Fernanda Montenegro, até hoje, se ela entrar lá toda... Ela vai chegar e vai ter o friozinho na barriga. Sim, que é o novo. O novo sempre vai dar. Só que você, pela tua maturidade, por tudo aquilo que você fez, você vai entender que você vai conseguir. Entendeu? E é legal arriscar nesse sentido, né? Porque, tipo, é difícil o cliente chegar... Na verdade, o cliente dificilmente vai chegar pra você e falar assim... eu pensei aqui, eu queria fazer uma mudança geral e tal. Às vezes, se você sugerir isso, às vezes o cliente tá com aquela pulguinha atrás da orelha... E daí você chega e confirma isso e fala, não, vamos fazer um projeto diferente, vamos mudar, não sei o quê. Aí gera, né, toda essa mudança. E outra coisa que eu acho que é bem importante, que assim, quando você fala em projetos maiores, você está falando numa estrutura extremamente enxuta, né, você tem que mostrar o que você tem à tua volta de conhecimento, né? Então, assim, hoje você não caminha sozinho, né? Então, se eu vou para uma área de indústria, eu tenho que ter parceiros, um conhecimento relacionado à parte de projetos complementares, né? A parte de prefeitura, né? Que são parte de aprovação, ela é bem mais complexa do que de uma casa. Ou seja, eu tenho que ter reunido comigo um universo de parceiros que sejam capazes de me dar o suporte necessário para aquela demanda ali. Entendeu? Então, hoje isso daí é extremamente importante também, né? Não adianta você sozinhão lá chegar, eu faço. Não vai fazer nada sozinho. Você faz até metade, ou não vai ficar... Começa um rabisco ali. Então, assim, é importante sempre que você esteja cercado de pessoas específicas. E aí é que é legal hoje dos escritórios enxutos, né? Porque antigamente, assim, você criava uma demanda nova, você tinha que sair contratando. E aí depois você descontratava, né? Porque aquela demanda acabou, né? Você inflama e volta. Então existia muito isso, né? Por conta justamente dos segmentos que você ia atuar. E agora não, né? O importante é você ter um universo de pessoas
confiáveis, né? À sua volta, desde fornecedores de materiais, como a Esquadro, né? Até fornecedores de conhecimento mesmo, que vão te dar suporte para você poder trabalhar de uma forma consistente. Eu acho que esse é um dos grandes segredos do mercado da arquitetura, né? Tipo, talvez quebrou-se um pouco esse paradigma de sair da faculdade, montar um escritório, quanto mais pessoas trabalhando no mesmo escritório, melhor. Tenho que ter uma sala foda e uma secretária e tal. Hoje tá se quebrando um pouco isso, eu não sei quanto tempo vai durar, né? A questão de, tipo, muita gente tem, claro, não dizendo que tá errado isso, tá? Não dizendo que tá errado. Não é um erro. Mas muda, né? As coisas abriu mudam, espaço para você ter credibilidade sem ter isso, entendeu? Então, assim, tenha se você tem a necessidade, né? Porque, tipo, entrou rede social, por exemplo, que era um meio que não existia antes, e é uma ferramenta muito forte. A questão de ter parcerias, que é isso que você tá falando, tipo, vou ter várias lojas que eu confio, que, tipo, se eu não entender o que eu posso fazer lá, eles conseguem ajudar. Talvez nem nesse projeto, mas pegando experiência de outros projetos que eles já executaram para outras pessoas e tal. E isso vai virando uma rede, né? Porque o conhecimento, ele é muito dinâmico, né? Se depender de, tipo, sair da faculdade, eu sei tudo. No dia seguinte já lançou coisa nova que já muda um pouco o que você aprendeu lá. Então, se você ficar amarrado nisso, você vai ficar preso no passado ali. Por isso até que eu costumo dizer, por exemplo, quando eu converso com o pessoal novo, eu falo assim, cara, faculdade é formação, não é informação, né? Porque informação todo dia você tem nova, né? A formação, ela te traz o quê? A capacidade que você tem de gerenciar todas as informações que chegam para você e organizar isso em forma de projeto. Tá? Então, essa é a tua missão, né, enquanto faculdade, né? Conseguir saber ser um gestor de informações dentro da tua área, né? E, obviamente, ter talento e criatividade para montar o projeto, né? Então, você faz o projeto e depois gerencia todas as informações que você quer. Mas é muita coisa. Então, assim, ninguém consegue ter domínio de tudo. Então, não tem como. Você tem que estar cercado de pessoas que é o que eu falei do suporte, né? O suporte no projeto se refere justamente a isso, né? Ter pessoas que estão do teu lado e que você escolhe a dedo, né? E fala assim, você tem a capacidade de me dar suporte, né? Então isso daí é o segredo. E eu acho que, tipo, antes talvez as pessoas... é muito legal pro cliente se você falar assim, não, porque eu tenho uma estrutura, eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo e tal, mas hoje em dia isso já tá talvez um pouco mudado, né? Pro cliente ele não vai escolher um escritório por isso, talvez, a maior parte, pelo menos. Não, porque cada projeto ele tem uma demanda diferente de informações, não tem, entendeu? Né? Então não adianta, hoje você não vai conseguir, entendeu? E cada vez menos, porque antigamente era igual o médico, ele era o clínico geral e ele tinha que saber de tudo. Hoje você vai lá, o cara, você tem um problema em detalhe aqui, o cara te manda pro especialista, entendeu? Então... Você não consegue, mudou bastante, mudou. E isso é em todas as áreas, né? E aí serve muito como justificativa da tua própria estrutura. Você fala assim, eu não consigo ter, eu preciso ter o quê? Conhecimento e bons parceiros. Aí quando você consegue criar esse entendimento com o cliente, né? E obviamente que você tem um histórico, né? Então isso me ajuda muito hoje, né? Por exemplo, eu tenho 15 anos nessa formatação, né? Então eu tenho muito resultado baseado nisso, sim. entendeu? Né? Muitas experiências, né? Então o cliente, e principalmente aquele que vem recomendado, né? E que são a maioria, né? Ele sabe que você vai atender, né? E pela tua experiência de mercado, assim, que a gente estava comentando antes que você se formou no Rio, né? E você tem contato com o pessoal e tal. O formato de trabalho lá é parecido com o formato de trabalho aqui que você executa? Cara, você sabe que eu não sei. Porque eu vou pra lá, aí é só bagunça, né? Lá ninguém vai pro escritório. Então, os melhores amigos estão lá, família tá lá, né? Mas, cara, eu vou pra lá, eu não quero falar de trabalho, não. O trabalho fica pra cá. É porque culturalmente, o estilo de trabalho, eu acho que, por exemplo...
até a forma que você aprendeu, Rio, Curitiba, é diferente, né? Tipo, não sei se a forma de ensinar, sei lá, mas o estilo de projeto acaba sendo diferente, né? E hoje em dia é mais dinâmico ainda, né? Eu acho que o próprio estilo de vida acaba influenciando no teu formato de trabalho, em tudo isso, né? Então, com certeza é diferente, né? E deve ser em muitos aspectos. Né? Mas se você me perguntar assim nas entrelinhas, né? Primeiro que cada escritório adota um formato, né? Ele começa e depois vai evoluindo, vai fazendo os ajustes. Não é uma coisa engessada, né? Mas a gente está em melhoria contínua, né? Então, por mais que eu tenha um processo que vem desde 15 anos atrás, mas a cada mês ele sofre algum tipo de ajuste em função de coisas que acontecem. Né? Então isso é normal em qualquer instituição, seja ela de 1, 2 pessoas até 1000. Né? Mas eu acredito que os processos lá sejam diferentes, né? Porque as pessoas são muito diferentes, né? De lá, então... E a dinâmica de trabalho... Dinâmica, tudo muda. E a questão de, tipo, você tomar a decisão de ficar com o cliente do início ao fim. Isso é um ponto que provavelmente perpetuou, né? Porque você falou que tá há 15 anos fazendo a mesma coisa. Isso daí você não se arrepende de ter... Não, porque eu tenho controle. Então, isso impacta diretamente no resultado final. Obviamente que você precisa de tempo para isso. Por isso que você tem que ter menos clientes. Né? É uma escolha, né? É uma escolha, tá? E, obviamente, que isso custa para o cliente também, tá? Só que cada vez mais as pessoas entendem que a tua hora de trabalho, ela tem um custo, né? Então, hoje eu falo muito... até na parte de cobrança em relação à hora de trabalho. A gente fala em metro quadrado também, mas a gente fala em hora trabalhada também, né? Porque é um envolvimento muito grande, tá? Então, se você quer que eu me envolva, você tem que pagar por isso. Só que você vê o resultado também, entendeu? Né? E aí você entende também que o teu resultado final ali, sem o envolvimento do profissional... Talvez ele peque. Às vezes você está comprando um produto que é extremamente caro e por um detalhe que seria o acompanhamento final do profissional, aquilo ali peca. Ou seja, você gastou uma grana, né? E não ficou 100%. Porra, mas, cara, faltou só um olhar ali do profissional. Que é o olhar que é o determinante. É o olhar diferenciado, entendeu? E não tem jeito. O olhar do profissional, ele tá treinado, né? A gente só faz isso o dia inteiro, entendeu? Então, a experiência tem que valer, né? Entendeu? Pô, eu olho um negócio, eu sei se tá certo, se tá errado. Né? Obviamente que eu vou falar que tá errado se eu tô sendo pago pra isso, né? Porque senão eu também vou ficar o tempo todo olhando pra tudo que é canto e vendo coisa errada, né? Aí eu vou ficar louco. Sim. Né? Mas faz uma diferença muito grande, tá? E também acontece... clientes que a gente não consegue esse pacote completo, vamos dizer assim. Né? A gente vende isso, né? Mas nem todos podem. Né? Mas a gente percebe a diferença entre aqueles que optaram, obviamente, porque tiveram condições em ter esse acompanhamento total e aqueles que não. Tá? E o resultado faz muita diferença. Ah, com certeza. É muita diferença. É porque é difícil a gente imaginar... hoje a gente fala muito de gerenciamento de projeto mesmo, porque um projeto envolve várias disciplinas e dependendo do tamanho do projeto, 1 milhão de pessoas que você tem que conversar e mais o cliente que muda de ideia pra caramba, né, e tal. Você achou melhor ter isso sob tua supervisão até para produtividade, provavelmente, né? Ao invés de checar e arrumar uma coisa que um terceiro fez, você já faz certo. E isso é claro que os problemas vão continuar, né? Mas eles são minimizados, né? E além de tudo, assim que ele acontece, você já cria a ação. Tá? Então isso para o cliente cria um conforto para ele muito grande, né? Porque assim, principalmente o processo de execução, cada vez ele é um tormento para os clientes, né? Porque cada vez tem mais coisa.
É muita tecnologia. É muito detalhe. É muito detalhe. É muito material, né? É muita informação dentro de um único espaço ou vários ambientes. Às vezes um ponto específico tem que falar 3, 4 empresas. Para mais, né? Às vezes eu brinco, né? Um lavabo, né? Um lavabo, de repente, você tem 5 fornecedores dentro de um espaço de... Nem cabe todo mundo lá. Não cabe, entendeu? Cara, é muita gente. Aí você precisa de um tempo enorme, porque cada hora é o momento de um entrar, né? Então, até um lavabo, né? Hoje, se você fizer a cobrança de um lavabo por metro quadrado, você tá ferrado. Tá lascado. Se alguém faz aí, me avisa, porque eu tô precisando reformar o banheiro lá de casa. Não paga gasolina, entendeu? Então, assim... Proporcionalmente, cara, você quer que eu faça um lavabo? Vai sair carésimo. Vai sair mais caro que o lavabo. Propriamente dito, entendeu? O teu serviço. Mas é o preço do envolvimento. Né? Não, e pra sair tudo certo, né? Porque, por exemplo, a gente fala de lavabo, porque lavabo é pequeno, quem cobra por metro quadrado vai cobrar menos. Mas, putz, todas as paredes tem que pensar, tem encanamento, tem a elétrica, tem o próprio coisa, o interiores. Acho que é o ambiente que mais tem coisa lá. É verdade. Porque, e essa parte de gerenciamento é muito minucioso, né? Porque... Você falar com o cara dos móveis, o cara vai fazer uma cuba lá, a parte de baixo, daí vai vir a pedra que é em cima, mas aí tem o cara da hidráulica e o da elétrica. Se você deixar ele falar com um deles, já vira um pepino. Porque daí esqueceu de deixar o ponto. Você colocou a iluminação embaixo da bancada, resolveu fazer som ambiente, Alexa e coloca um monte de coisa. Cara, o espaço tem muito fornecedor. Tem muito fornecedor. Então, assim, é o que tem acontecido. Né? Então, assim, se não der suporte, cada fornecedor chega, faz a parte dele, ele não tem uma visão do macro, né? Do que a parte dele pode estar em algum ponto ali afetando e vai o serviço. Né? E vai estar. vai estar. Se não tivesse, não precisava normal isso acontecer. Né? Os projetos não conseguem prever todas essas intervenções. Isso, quem disser que sim, tá errado. Né? Na obra não é o que acontece. Não dá. E aí é claro que assim, então essa supervisão ela faz toda a diferença, né? E aí a gente está falando desde o lavabo até, assim, do menor espaço ao maior espaço. Até o espaço gourmet, a área total, a sala, a cozinha. Né? Corporativo lá, 400, 500, 1000 metros quadrados, é o mesmo tipo de envolvimento. Né? Então... Só muda o volume. Mas o trabalho é... Exatamente. Vou fazer algumas perguntas pra você agora. Ai, meu Deus. Essa parte... Veja lá, o que você vai perguntar aí? Qualquer coisa você corta, tá, Ana? Dependendo da resposta aí. Mas são perguntas básicas. Não íntimas. Não íntimas, eu acho. Mas vamos lá, ó. Você tem algum estilo arquitetônico favorito? Olha, Essa é íntima, hein? Essa é íntima. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma tendência às linhas retas, ao que se diz hoje o contemporâneo, né? Então eu tenho uma... E esse é o que você gosta, assim mesmo? É o que eu gosto. É o que eu gosto. Agora, se você me perguntar sobre os outros estilos, eles entram muito no meu aspecto tanto de flexibilidade do escritório em relação a segmentos, quanto de curiosidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com todos os estilos. Porque isso me força ao quê? Ter bons resultados dentro de determinada linha estética que não é a mais confortável, que eu não coloco no modo automático, entendeu? Então funciona da mesma forma. E eu sou muito inquieto de pegar qualquer estilo e eu vou demorar mais. Eu vou ter um envolvimento maior. Mas vai estudar, né? Mas eu vou estudar, vou fazer e vai ficar bom. Tá? Então, assim, hoje o escritório, ele realmente acontece isso. Na parte de interiores, acontece isso demais. Né? Você pega um cara que quer algo mais industrial, você quer aquele que quer mais clássico, aquele mais contemporâneo, e você tem que saber, assim, percorrer por todos esses estilos, né? E, assim... produzir aquilo que é melhor. Então eu gosto muito. Então tem, é claro, que a preferência particular,
né? É igual o cara que gosta de futebol, né? Uhum. Ou o cara que gosta de moto, né? O cara gosta da Harley. Mas, pô, se colocar uma bis na mão dele, ele vai sair feliz da vida ali. Não vai fazer o mesmo barulho também, entendeu? Mas, porra, faz parte. Vai adorar dar um passeio ali. E tem alguma rede social que você não vive sem? Ou pra você é mais tranquilo essa parte? Não. Na verdade, assim, o Instagram hoje é diário do escritório, né? Então, se eu falar que eu não vivo sem... Mas é uma questão muito comercial, tá? Se acabar o Instagram hoje, beleza. Beleza. Não vai morrer por isso. Não, nem um pouco. Tem algum cômodo favorito que você gosta de projetar? Lavabo por metro quadrado. Ai, cara, deixa eu te falar. Ou até projetos, né? Que você falou que projetos comerciais estão em alta e tal. Algum tipo de projeto, alguma coisa assim. O projeto como arquitetura exterior, tá? O residencial é a menina dos olhos, tá? Gosto muito, sei fazer muito bem, né? Então, assim, por mais que eu goste de pesquisar tudo, assim, mas é um segmento, assim, que eu tenho uma afeição muito grande, tá? E graças a Deus é o carro-chefe do escritório, né? E tipo, entre sacada, quarto e banheiro, tem algum churrasqueira. Churrasqueira? Churrasqueira. Porque tem muitas churrasqueiras hoje que elas entram no temático. Tá? E o temático faz você sair da tua linha de conforto. Então eu sempre falo nessa questão da linha de conforto, né? Porque às vezes, hoje o que acontece? Diferente de antigamente, que o cara ia até você por conta de estilo, do teu estilo especificamente, né? Então, por exemplo, se eu fosse hoje construir, aí eu queria fazer um chalé, ia lá no Oscar Niemeyer, o cara falou assim, cara, eu não faço chalé, cara. Pô, não é comigo, não. É comigo, né? Mas eu vou te indicar um cara que só faz chalé, entendeu? Aí passava o telefone do cara, né? Hoje, de certa forma, são poucos os escritórios que, assim, você tá pré-fixado dentro do estilo. Tem um estilo bem definido. E que não vai... Se você fala assim, não, mas eu queria... Não, isso não é minha praia. Tá? Então, são muito poucos escritórios hoje que podem estar fazendo isso e que não abrem mão. Né? Hoje a gente fala mais o quê? Na flexibilidade do escritório em criar a tua identidade, né? Então você mostra tudo aquilo que você quer, criar o estilo do cliente. Eu faço a leitura, né? E crio o teu estilo, né? Então hoje basicamente o formato de trabalho é esse. Entendi. Né? E hoje na parte residencial, na parte de salas, quartos, tudo, cara, o cara chega, ele pesquisa lá no Pinterest aquela 1 milhão de referências, coisa arada que até atrapalha, né? O tal do Pinterest, ele é um inimigo, né, dos arquitetos. Essa é a rede social que você não gosta, pelo que eu vi. Eu nem sei se ela é social, mas ela é uma rede. Eu não sei, mas é uma rede, né? Mas assim, ela é um inferno, cara. Ela é um inferno. É que lá você vai do céu ao inferno, né? E um monte de coisinha. Cara, é muito chato aquilo lá. Então, o cliente vem com o Pinterest e dá aquela... Bora ser o inimigo do Pinterest. Nada contra, mas nada a favor também, né? Outro dia, inclusive, eu vi uma foto de uma coisa que eu fiz, estava lá no Pinterest. Sério? Caramba. Tinha que ver a legenda, então, hein? Era o detalhe do negócio que eu fiz, eu tava procurando, falei assim, porra, isso daqui é meu, cara. Imagine, caramba. Mas acho que foi um cliente que colocou lá, nem sei como coloca uma imagem tua no Pinterest. Não sei qual que é a dinâmica ali. Pra ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia também. Não sei. Mas eu encontrei um negócio meu lá, tá? Às vezes parênteses aí, tá? Mas aí o que acontece? Então, só fechando. O pessoal traz eu quero isso. Aí você pode dar coloca um pouco da tua linha estética ali, mas eles querem aquilo, né? E muitas vezes na churrasqueira não. Na churrasqueira ele mostra algumas coisas, aí você traz algumas coisas do escritório e tal, e ele fala assim, cara, quero ousar. Fala assim, faz um negócio diferente, porque, pô, é aí que você pega o exemplo meu espaço aqui. Do troca-roupas lá
Schooner. Da Schooner. Né? Aí você vai no limite lá. Exatamente. Só não pode fazer tudo de carne, né? Porra, é tudo... E aí, a gente tinha até conversado antes, que eu falei como é positivo das experiências em segmentos diferentes, porque elas acabam se somando, né? Então, eu acho que tudo isso que eu tinha e que eu criei, né, e desenvolvi na parte comercial, né, que é uma liberdade que você tem que ter de criatividade nas lojas, né, de você trazer isso também para a parte residencial, né? Então, acho que a churrasqueira é a parte que você mais gosta. Eu acho que se eu pegar os vários exemplos que eu tenho, é onde tem a maior variação de estilos e pegadas, entendeu? Porque é o espaço que o cara quer. Ele fala assim, aqui é o meu, cara. O resto é mulher que manda, né? Padrão. Aqui é minha área, não se mexe. Show. E você tem algum que seja o maior medo dentro da profissão? Tem. Que é do... Não sei se essa é a palavra, mas do envelhecimento, né? A geração nova de arquitetos, né? Elas vêm carregadas de muita informação, muita energia, uma pegada tecnológica em relação à apresentação de projetos que, assim, é fabulosa, né? Se eu puder fazer uma crítica hoje em relação a isso, eu vejo que as apresentações hoje elas superam a realidade. Eu acho isso um problema, né? Então, um além, né? Eu te apresento uma imagem aqui, cara, que você... Porra, louco, né? Assim, cara, olha isso daqui. E aí depois, quando tá pronto, não se replica, é menos, entendeu? E eu acho que tem que se tomar cuidado em relação a isso, né? Mas o que acontece? É uma geração que está acostumado as informações também, que vêm a cada dia e vão mudando, e elas sabem gerenciar isso. É que a geração que já tá com o celular, já pegou o celular quando criança então, e tal. O meu medo é o quê? Não conseguir acompanhar, né? Que está relacionado a um envelhecimento e tudo, né? Ou seja, hoje, com 50 anos, eu preciso produzir... Malucamente. Né? E outra coisa que muitos clientes vêm até a mim, eles por conta de uma pegada diferente do escritório, tá? Ou seja, eu não quero o comum, então vem pra cá que eu vou te oferecer o diferenciado, tá? E isso, assim, traz um esforço muito grande pessoal de envolvimento para você, assim, sempre estar surpreendendo. Que isso daí que você tem que estar aprendendo a todo momento, né? E todas as pessoas que te contratam, elas esperam ser surpreendidas, tá? Então, só pra você ter uma ideia, hoje, quando eu começo com o cliente, eu falo assim, olha, não estranhe se numa apresentação de projeto eu desmarcar. Por quê? Eu não vou apresentar um projeto para você se eu não acreditar que aquilo ali tá no nível que eu acho que é para te surpreender. Eu não não é um dever de casa que eu preciso, hoje é dia de prova, então eu vou lá e vou apresentar a redação para você. Não é, entendeu? Não é uma produção em série, tá? Ela depende de inspiração, ela depende de estudo, ela depende de um resultado que é aquilo que você tá me contratando. Você tá pagando caro por isso. Tá? Então você quer apresentar então assim, cara, eu desmarco direto, entendeu? Mas por conta justamente disso, de que é uma obrigação do escritório surpreender, sempre, né? E isso, com a idade, cara, acaba sendo não que eu esteja velho, longe disso, entendeu? Longe disso, mas você vai tentar essa obrigação equiparar, de surpreender, assim, o tempo todo, cara, isso daí é tenso. Faz parte. É gostoso. É o tal esse é o frio da barriga, entendeu? De você sempre estar ali e falar assim, porra, tem que oferecer o melhor e surpreender isso. Mas eu tenho conseguido. Qualquer coisa na próxima você leva uma caixa de foguete. Vou surpreender aqui. Mas tenho conseguido. Show. E tem algum lugar que pra você possui a arquitetura mais bonita? Uma cidade? Ou algum espaço que você viu? Porra, isso aqui é sensacional. Ao teu gosto, né? Não... Ao meu gosto? Pode ser até o Rio aí.
Porque às vezes tem alguma arquitetura ou alguma... Sei lá, tem uma loja, sei lá, tipo... Tem uma vez que eu fui na loja da M&M's lá em Nova York, lá. Pô, que loja bonita. Caramba, e ver aqueles negócios todo colorido, pendurado lá, maravilhoso. São Paulo pra mim, eu acho que... E em especial a Avenida Paulista. Ali tem uma mescla de... Porque assim, ali, tudo que surgiu era pra ser o melhor, né? É uma via a mais importante de São Paulo, né? Então, tudo que era para ser construído ali, teoricamente você está querendo surpreender e sendo melhor, né? E aí você pega várias gerações ali do que é melhor. Então é muito legal você passear por ali e entender a evolução da arquitetura. É uma aula de arquitetura, na verdade, né? Foi o quê? Na última Casa Cor, que nesse ano eu não fui. E passeando ali, cara, eu vi um prédio, não sei qual que é, tá? Mas eu lembro que assim, eu olhei, eu falei assim, cara, isso daí é décadas, sei lá de quando, cara, extremamente atual, né? Com algumas coisas assim, que estão acontecendo agora e ainda se apresentando de uma forma melhor, assim, ou seja, uma aula de arquitetura, né? Então, eu acho que é uma referência de que sempre que eu vou ali, eu fico olhando assim, eu fico babando. Inspiração. E tem alguma situação que você passou em alguma obra que te marcou, assim? Seja uma situação engraçada, ou algum perrengue que foi resolvido depois, alguma coisa assim, mas que te marcou. Vários, né, cara? Perrengue é o que eu mais gosto de ouvir. Eu só faço podcast por causa do perrengue. Então, beleza, então vamos de perrengue. Então. Você lembra algum perrengue? Lembro. É que às vezes tem alguma situação, tipo, sei lá, o cliente foi emocionante, ou ficou melhor do que o esperado, o cliente se surpreendeu pra caramba, ou alguma coisa engraçada que aconteceu. Eu acho que esse tá mais pro engraçado, né? Foi assim, eu não vou saber datar, tá? Vamos falar 10 anos atrás. Tá? Eu tinha um Ômega, né? E aí, caramba, Ômega dá pra ver que é antigo, né? Ômega era o meu sonho. Então, consegui comprar o Ômega. Ômega CD. Aí, fui num cliente novo. O nome dela era Terezinha. Aí, parei o carro na frente da casa da Terezinha, né? Saí todo faceiro. Aí toquei a campainha, ela me atendeu. E aí me apresentei, tal. E aí conversamos, tal. Expliquei como é que era o formato do escritório. Ela falou assim, Boris, o terreno que vai ser o projeto é bem próximo daqui. O que você acha da gente dar uma chegadinha? Eu falei assim, não, vamos lá, vamos dar uma visita. Aí ela falou assim, só que tem uma coisa, eu não dirijo. Então, meu marido não tá aqui. Aí eu falei assim, não se preocupe, eu tô de carro. A gente vai lá e depois eu te deixo aqui. Chega de falar, não tô de carro, tô de nave. Aí ela, não, vambora, né? Aí saímos, entramos no Ômega. Aí eu... Deu aquela pifada assim, básica, né? Aí eu, puta, mano. Cliente novo, né? Aí você fica com vergonha, aquela coisa. Ela falou assim, uai, não se preocupe, eu só ando de ônibus, tá? Então, assim, isso daqui pra mim não é nada, né? Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, se você não se importar, né? Porque, de repente, você é um cara meio diferenciado, tal. Ó, aqui atrás do carro tem um ponto de ônibus. Você se importa da gente ir de ônibus pra lá? Eu falei, de jeito nenhum, vamos lá, né? Aí já fiquei à vontade. Né? Aí, porra, vamos lá. Tranquilo. O ônibus chegou, entramos, ela passou pela catraca, pagou ali, seguiu lá pra frente, né? Aí, eu fui... E aí... Esqueceu a carteira do carro. Não, tinha carteira, mas eu nunca ando com dinheiro, cara. Nunca. Aí puxei a carteira. Aí, caralho. Cara, não tem R$1 pra pagar a passagem aqui. E a Terezinha lá na frente já, cara. Aí o cacete, será que eu chamo a Terezinha ou não chamo? O que eu faço? Não tem o que fazer. Aí, tive que sequestrar o motorista. Não, Terezinha, pô, dá uma chegada aqui. Tem um probleminha aqui. Porra, paga a passagem aqui pra mim ou não? Ela, não se preocupe, tal. Cara, mas uma situação... Cara, foi tudo indo cara, tudo de errado. Pagou, fomos lá, ela pagou de volta, voltei. E eu falei assim, acabou, não vou ter cliente, né? Esse cliente nunca já era, né? E, cara, contratou, pra minha surpresa, deu tudo certo.
Mas ficou da história. Caramba, perrengue. Que sal. Faz parte. Acontece, eu acho que todo mundo tem um perrengue desse aí. Tem vários outros, né? Mas esse eu acho que é um... eu acho que esse é um dos clássicos aí que aconteceu. Cara, mas é isso aí. Podcast... É isso aí. Massa, adorei. Gostou? Pô, demais. Show. Demais. Pessoal, obrigado aí quem acompanhou a gente até o final. Obrigado. Aproveitem para seguir todo mundo nas redes sociais aí, tanto a Esquadro, quanto o Boris, quanto o próximo bloco. Não esqueçam de ativar o sininho ali no YouTube para acompanhar os próximos episódios que saírem, para vocês ficarem ligados aí nos próximos convidados. A gente fica por aqui e até a próxima. É isso aí. Até mais. Gostou, Ana? Gostou, Ana? Então, show! Fechou! Beleza.